Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 129. E na aula de número 129, a gente vai continuar tratando da matemática financeira. E na matemática financeira, o objetivo de hoje será resolver problemas aplicando os conceitos de juros simples. Então, é a mesma dinâmica das aulas anteriores que a gente viu há pouco tempo atrás. Vamos resolver problemas colocando o conceito de juros simples com umas coisas a mais na aula de hoje. Cálculo da taxa, do capital e do tempo. Até então vocês estavam calculando, nós estávamos calculando somente juros e montante. Agora vamos calcular taxa, capital e também o tempo. Bom, a nossa fórmula é essa daqui. Também pode ser utilizada quando queremos descobrir o valor da taxa, do tempo e do capital. Vamos acompanhar alguns exemplos. O primeiro deles, Carlinha investiu R$ 7.240 em uma aplicação no sistema de juros simples. Depois de 8 meses, seu saldo era de R$ 8.688. Qual foi a taxa de juros dessa aplicação? Então vejam só, nós temos o capital, nós temos o montante, nós temos o tempo, nos falta aqui a taxa e temos que calcular os juros com certeza. Bom, se o montante é o capital mais juros, então os juros será o que? Será o montante menos o capital. Fazendo todo o cálculo, qual vai ser o valor do capital? 7.240, esse é o nosso capital, o tempo 8 meses, e aí nós temos o montante de 8.688. Vamos subtrair do capital, que é o 7.240, e teremos o nosso juro de R$ 1.448. Então aí só nos falta a taxa. Qual será o valor da nossa taxa cobrada nessa questão? Colocaremos aqui a nossa expressão do cálculo dos juros simples e fazemos as substituições. 1.448 vai ser igual a 7.240 vezes I vezes 8 dividido por 100. Vamos à resolução na próxima página. Fazendo lá, o 100 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, então teremos 1.448 vezes 100 igual 8 vezes 7.240, 57.920. O 57.920 que está multiplicando vai passar dividindo os 144.800. Quanto que isso aqui vai nos dar? 2,5%. Então, portanto, a taxa de juros vai ser de 2,5% para esse capital aplicado, rendendo aquela quantidade de juros em 8 meses. Perfeito, pessoal? Então, 2,5% ao mês. Mais uma. Durante quanto tempo um capital de R$ 12.500 deve ficar aplicado a uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês para render juros de R$ 2.025? Olha só, durante quanto tempo um capital de R$ 12.500? Então, o capital é de R$ 12.500. Ele quer saber o tempo que ele deve ficar aplicado para que a gente tenha um juro de 2025 e essa taxa de 1,8%. Fazendo as substituições, não sei o tempo, mas o restante ali a gente tem. Capital 12.500, taxa 1,8% ao mês e o juro de 2025. Colocando na nossa expressão de juros simples, ficará assim: J igual 2025, capital 12.500, o I 1,8 e o tempo que eu não sei. O 100 passa multiplicando esse 2025, ele está dividindo, passará multiplicando. Vamos na resolução aqui na próxima página. Bom, então ficará assim: 100 vezes 2025, 1,8 vezes 12.500, 22.500. Esse 22.500 passará dividindo
o 202.500. Posso cortar os últimos zeros para facilitar aqui a nossa divisão. Então, o resultado dessa divisão é 9. O que é o 9? É o T. O que é o T? É o tempo. Então, o tempo que terá que deixar esse valor lá, aquela taxa de juros, para render aí um juro de 2025, será de 9 meses. Depois de 9 meses aí, então o capital de 12.500 deverá ficar aplicado durante 9 meses para ter esse rendimento de R$ 2.025. Vamos para mais uma. Qual é o capital que o Jonas deve aplicar a taxa de juros simples de 2% ao mês para obter em 1 ano e 2 meses os juros de R$ 1.467,20. Então aqui agora nós temos que descobrir o capital. Já fizemos uma que descobria o tempo, já fizemos outra que descobria qual a taxa de juros e agora nós temos uma aqui que temos que encontrar, descobrir qual que é o capital aplicado. Então, vamos a ela. Bom, os juros, nós temos qual que vai ser o juro? Bom, temos, o juro está lá. O capital é que nós temos que descobrir, certo? A taxa nós temos 2%, então colocamos 2% ao mês. Prosseguindo, o tempo, 1 ano e 2 meses. Temos que perceber aqui, ó, que a taxa está em mês e o tempo ele está fracionado em 1 ano e 2 meses. Teremos que transformar esse tempo todo em meses, senão não vai dar certo o nosso cálculo não, tá? Então, 1 ano e 2 meses corresponde a quantos meses? 12 meses de 1 ano e mais os 2 meses, 14 meses, portanto. E o juro de R$ 1.467,20. Esse é o nosso juro que lá está. Bom, fazendo o cálculo lá, colocando na nossa expressão, como que ele ficará? Juro, R$ 1.467,20. O capital nós não sabemos. O índice, a taxa de 2% ao mês, o tempo de 14. Vamos para a resolução lá no próximo slide. Então, no próximo slide ficará assim. O 100 que está multiplicando, está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, teremos 1.467,20 vezes 100, igual a 2 vezes 14, 28. 28 vezes C, 28C. O 28 que está multiplicando, passamos ele para o outro lado dividindo. Então, portanto, o capital que deverá ser aplicado aí pelo Jonas será de R$ 5.240. Então, veja que nessa aula de hoje a gente procurou ali calcular, encontrar o capital, encontrar a taxa e encontrar também o tempo. Nos slides anteriores, nas aulas anteriores, nós procurávamos encontrar sempre qual que era o valor do juro. É importante também saber sempre, pessoal, que o montante é o capital mais o juro. Então, finalizando essa questão, temos lá, o Jonas deve aplicar um capital de R$ 5.240. Então, para que vocês possam aprender, é primordial, de suma importância, que vocês façam as atividades propostas. Elas auxiliam muito na aprendizagem de vocês. Vão verificar que nessas atividades vai ter o cálculo lá para encontrar capital, vai ter o cálculo lá, problemas para calcular o tempo, a taxa, vai treinando, vai fazendo, pratica bastante a divisão, pratica bastante a multiplicação para vocês ficarem cada vez melhores aí nos estudos de vocês, ok? Então agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.